Bem-vindo a todos ao nosso debate. Eu sou Peter May, sou professor aqui do curso de pós-graduação em Ciências Sociais e Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade, conhecido como CPDA. Estamos aqui no centro do Rio de Janeiro falando sobre questões rurais, questões de sustentabilidade da agricultura. Em particular, eu tenho trabalhado na minha carreira toda aqui no Brasil sobre questões da sustentabilidade de agroecossistemas, de sistemas de produção agroflorestal e da interface entre agricultura, meio ambiente e particularmente florestas. É um assunto extremamente apropriado para esse momento, porque nós estamos no final dos debates no Congresso sobre o Código Florestal brasileiro. O Código Florestal, que é um dos mais polêmicos assuntos que tem enfrentado a sociedade brasileira, colocando grupos de interesse na área agropecuária, em muitos casos, contra interesses em outros segmentos da sociedade, ambientalistas, ou outros preocupados com a manutenção da qualidade e dos serviços prestados pela natureza para o resto da sociedade. Há uma tendência de outros membros da sociedade achar que a agricultura não é necessariamente o melhor amigo da natureza, que a agricultura, por abrir novas fronteiras, por desmatar em alguns casos, por reduzir a cobertura florestal, por afetar a qualidade da água, pelo uso de agrotóxicos, pela erosão do solo, pela remoção de matas ciliares, ser uma fonte de degradação da qualidade ambiental. Ao mesmo tempo em que a gente tem muito claro que a agricultura pode ser um grande amigo da natureza, pela forma em que a agricultura ocupa espaços que não necessariamente são utilizados para outras finalidades, e se ele é realizado de uma forma harmoniosa com a natureza, mantendo as matas ciliares, assegurando a proteção das encostas, utilizando técnicas como a produção em curva de nível, terraceamento, cobertura vegetativa, a produção sem no-till, né? Cultivo mínimo. Essas técnicas todas têm sido mostradas claramente de reter o solo no chão, de proteger os cursos de água, de assegurar a qualidade e a quantidade e volume de infiltração da água necessária para manter a água correndo e disponível para outros usos, e na qualidade e volume necessário. Então tem uma série de possibilidades que uma agricultura ambientalmente sustentável pode prover para a sociedade. E, nesse sentido, há muitas propostas que nós temos na mesa de debates hoje em dia, dentro do Congresso, no Brasil e no exterior também, que vão ser discutidos durante o Rio+20, sobre como incentivar uma economia verde duas vezes, verde agrícola e verde em termos da qualidade ambiental, que a agricultura vem a trazer para o resto da sociedade através das formas e práticas que são utilizadas para manusear o solo e usar a terra de forma mais adequada. Alguns dos incentivos que têm sido mais badalados durante os últimos anos é a ideia do pagamento para serviços ambientais, ou pagamento para serviços ecossistêmicos, PSA ou PSE. Essa é a forma de reconhecer que o produtor rural é
em cima de tudo, potencialmente, um provedor de serviços ambientais e não necessariamente um causador de danos à sociedade associados com a forma em que ele utiliza o solo. Sendo reconhecido como provedor de serviços ambientais pelas práticas adequadas que são implementadas na terra e com a provisão de incentivos adequados para permitir que isso aconteça, o produtor passa a receber um pagamento, seja mensal, seja anual, ou uma vez ou várias vezes ao longo de um período em que seja necessário para se adaptar a uma produção mais ecologicamente sustentável. Ele é compensado por essa provisão de serviços para a sociedade. Há uma legislação em vários formatos que estão sendo debatidos no Congresso, que asseguraria que o provedor de serviços ecossistêmicos individual, produtor, seja habilitado para receber um pagamento ou algum tipo de compensação por parte do poder público ou de criação de fundos ou de fontes de recursos externos. Esse ainda está todo sendo debatido e é uma coisa em que eu tenho certeza que os debatedores desse programa vão ter muito para contribuir. Então, eu espero que nós podemos colocar no site, talvez, um exemplar de uma dessas legislações para ser colocados em debate. Esse é um dos assuntos que eu acho que vai ser certamente trazido à tona durante Rio +20 e vai ser uma área em que o Brasil, como um dos grandes fornecedores de alimentos e de fibras e outros produtos agropecuários para a energia e outras finalidades, hoje e no futuro, vamos ser colocados como provedores importantes também de serviços ambientais cujos mercados estão em formação. Já temos ouvido falar muito sobre o mercado de carbono. Há mercados também para biodiversidade, há mercados para água e esses mercados são atrelados a essa possibilidade de compensação e pagamento para serviços ambientais. O outro lado dessa mesma questão que diz respeito à certificação da propriedade como um todo como provedor de serviços ambientais. A atividade agropecuária, em muitos casos, há a possibilidade de certificar o produto gerado pela atividade agropecuária para que o comprador, o consumidor consciente, você faz parte de um consumo sustentável, também seja informado da origem do produto que está sendo colocado na prateleira do supermercado, como tendo atributos que mostram que esse produto advém de um sistema de produção sustentável. A certificação dos produtos pode ser atrelado à certificação da propriedade como um provedor de serviços ambientais, reforçando ainda mais a demanda e o preço que pode ser oferido por esse produto. Nós temos a plena consciência de que atributos variados, um conjunto de atributos sustentáveis da produção agrícola podem ser complementados e adicionados. Não é somente o produto em si que vai assegurar o oferecimento de uma renda melhor para no mercado ser colocado esses produtos. Então, essa é uma outra oportunidade que está pintando. Há certificadores no Brasil já trabalhando com o conceito de certificação de serviços ambientais. Até o momento, essa certificação tem focado principalmente no sequestro de carbono, mas também no uso de práticas
mais sustentáveis, incluindo o manejo do solo. Então, eu acredito que esse perspectiva de certificação, junto com mecanismos de incentivo para pagamento de serviços ambientais, vai ser uma combinação de instrumentos, mix de políticas conjunto que vai incentivar e vai fazer uma verdadeira revolução nas práticas de produção agropecuárias que nós vamos ver para o futuro. Essas modalidades de certificação não só são atribuídos para o mercado nacional, mas também para o mercado internacional. Mais uma vez, um dos temas que está sendo debatido no Rio+20 é a questão do comércio internacional e a disponibilidade de tecnologias apropriadas que advém de experiências internacionais que podem fazer parte de um banco de informações e conhecimentos disponíveis para os produtores rurais brasileiros. Há bastante polêmica nesse aspecto dos debates do Rio+20, porque há uma preocupação que os países do Norte dominem no controle sobre tecnologias verdes que venham a ser promovidos como condição de entrada em mercados. Esse eu acho que é um dos assuntos mais polêmicos que deveria ser colocado na mesa de debates aqui, se até que ponto tecnologias, pacotes de controle de pragas, por exemplo, que são comercializados conjuntamente com sementes OGM, tendem a ter um poder de mercado monopolista que é detrimento a uma liberdade de utilização de sementes oriundos do conhecimento tradicional local. Então, a polêmica entre as tecnologias importadas para a produção agropecuária e potenciais danos e riscos associados com o uso dessas tecnologias é certamente um dos assuntos que deve ser trazido à mesa de debate no Rio+20, associado ao papel da produção agrícola. Outro assunto que acho que a gente deve colocar na mesa de debate nessa sessão é a questão de consumo sustentável. Há, evidentemente, mais do que um ator associado com a agricultura sustentável e nós temos que pensar o que seria o papel do consumidor quando há uma expressão de demanda que estabelece o formato em que os produtos possam vir a ser atribuídos com características de maior interesse para o mercado, associado com essas características de sustentabilidade. Eu já falei um pouquinho sobre a certificação. Eu acredito que a certificação é um dos instrumentos que fazem isso, mas há também a necessidade de ser atento a mudanças do comportamento e de percepções da sociedade de consumo, porque nós temos o que a gente vê muito nos debates aqui no CPDA nos últimos anos. Nós estamos vivendo num que é chamado de sociedade de risco. Ulrich Beck é um dos principais escritores sobre esse assunto. A sociedade de risco é associada com o fato que hoje em dia a gente não está tão interessado em otimizar ou maximizar nossas satisfações, mas em evitar o risco de ser exposto a danos e
causas de doenças e catástrofes que são completamente incertos e imprevisíveis, né? Então, hoje em dia nós temos um acúmulo de diferentes fatores na sociedade e no planeta que fazem com que a gente se sente cada vez mais desamparado, né? Então a sociedade de risco é um minimizador de risco em vez de um maximizador de satisfação ou de quantidade de consumo. Uma das formas que o consumidor pode evitar os riscos associados com esse novo contexto é de procurar produtos no mercado que tenham características de não conter uma quantidade inadequada de agrotóxicos no uso na produção agropecuária, de serem produzidos por pessoas que fazem parte de uma comunidade, que nós vamos, através dessa compra, assegurar um benefício maior para a sociedade, reduzindo o risco de migrações de gente de baixa renda para a cidade, criando mais uma fonte de risco para os cidadãos urbanos, e assim em diante. Então tem toda uma percepção maior de forma que as coisas estão interligadas e da insegurança associada com a vida moderna, que a gente tem a mudança climática, o buraco de ozônio, a falta de água, a dizimação dos recursos pesqueiros, perda de solos, desmatamento. Qualquer coisa que você pode imaginar está em risco. Então, qualquer coisa que permite a sociedade de assegurar maior sensação de controle e segurança, seja segurança nutricional, de saúde, de origem, de conhecimento e relacionamento com a fonte de alimentos que é o fundamento da sua sobrevivência, e também assim, dos recursos naturais, a água que consomem como base da sua alimentação. Então, todas essas características se combinam para reforçar uma sociedade de consumo que é voltada para a qualidade dos produtos e da origem dos produtos. Isso vai muito além das certificações e das etiquetas que assegura que a qualidade é supervisionado por selos governamentais. Vai no sentido de estabelecer um relacionamento entre produtor e consumidor de confiança muito superior a que a gente tem tido no passado. Então, eu acho que eu vou começar de finalizar a minha palestra aqui com esses dois temas grandes, né? O primeiro que eu coloquei foi a questão de sistemas de produção sustentáveis e a possibilidade de que o produtor sustentável possa ser compensado pela provisão de serviços ambientais, mostrando através de certificação do sistema de produção que ele está contribuindo à qualidade ambiental e à economia verde. E o outro lado que a gente começou a falar mais tarde é sobre essa sociedade de risco em que o consumidor está constantemente assolado com incertezas sobre o que vem aí e está buscando formas para reduzir esses riscos através de um conhecimento melhor da origem e da qualidade dos produtos que tem a seu dispor. Então, as questões que eu colocaria para debate agora seria principalmente os seguintes. Primeiro, a agricultura é um amigo ou é um inimigo da natureza? O que faz com que
um agricultor pode contribuir à qualidade ambiental do seu entorno, não só dentro da sua propriedade, mas também fora da propriedade e na sua relação com a comunidade ajusante e a comunidade mais ampla, que é a sociedade de consumo em que ele está inserido, não só nacional, mas internacional. Então, como que a gente pode caracterizar esse produtor sustentável? Segundo, que instrumentos de política pública e de políticas de compra por parte de grandes compradores de produtos agropecuários que canalizam esses produtos para o mercado, que políticas estes podem adotar para que o produtor sustentável é assegurado de reconhecimento por seu esforço em assegurar uma qualidade ambiental do seu sistema de produção e de ser efetivamente remunerado por esse esforço. E, finalmente, eu queria saber o que a gente acha que deve ser o papel do consumidor, como que a gente pode melhor educar o consumidor sobre as origens dos produtos que são de qualidade e de contribuição para uma melhoria na qualidade ambiental para os próprios produtos e para a qualidade ambiental da sociedade como um todo. Então, essas são as minhas dicas para a conversa. Eu vou estar com vocês nos dias que a gente tem para o debate e estou animado e esperando uma ótima discussão. Muito obrigado.